TV Itapetinga, indo cada vez mais longe com você. Mais um programa líder de audiência na sua TV Itapetinga. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Arte na Contramão. Eu sou o Diogo Andrade. Eu sou Jânio Gouveia. E hoje vamos falar de um episódio muito interessante com um convidado incrível. E o nome do episódio de hoje é Os Desafios do Ministério Pastoral. Exatamente. E para falar sobre os desafios do Ministério Pastoral, nós iremos conversar com o pastor Valmir Pereira de Oliveira. Mas antes de chamarmos ele, vamos falar um pouco sobre os nossos patrocinadores. E eu quero dizer sobre a livraria Sábio Cristão. Você que procura uma livraria que tenha ótimos materiais, ótimos conteúdos para o seu estudo teológico, bíblico, conhecer mais sobre Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo, livros selecionados pelo nosso querido pastor Alex Wellington. Você pode acessar o Instagram aqui pelo lsabio.cristão ou então pelo site para você comprar os livros www.sabiocristão.com.br. E também não poderíamos deixar de mandar um grande abraço ao nosso querido amigo Heroaldo lá da Bahia, não é verdade? Isso, nós estamos na TV Bahia, a TV lá de Itapetinga, na Bahia. Isso, TV Itapetinga. Você pode acessar o site que está bem aqui e você pode assistir não só nós, mas outras programações, como História Delas também, da nossa querida amiga Nilce Gouveia e da Raquel Melo. É isso aí, então vamos para ele, o nosso querido Valmir Pereira de Oliveira, o pastor do Ministério Calel lá de Brasília, né? Isso, Ministério Calel de Brasília. Então chama ele aí, gente. Vem para cá, pastor Valmir. Já para começar, pastor, nós queríamos saber, na verdade, queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua trajetória, né, dentro do ministério. Ô Jânio, eu entendi que fui chamado, vocacionado por Deus para o ministério assim, aos 15 anos de idade. Eu me converti aos 13 anos para 14 anos de idade e já me apaixonei não apenas por Deus, mas também pela palavra de Deus e pela pregação do Evangelho. Então, mesmo assim, bem jovem, bem novo, adolescente, eu pregava porque eu amava pregar para as pessoas. Eu não precisava de programa da igreja, da mocidade da igreja, projeto nenhum. Eu saía sozinho na rua e pregava, mas simplesmente a minha paixão era pregar o Evangelho, dividir aquilo que Deus havia feito na minha vida com as pessoas que eu entendia que precisavam também desse encontro tão transformador como foi comigo, né? E aí alguns sinais aconteceram para que eu entendesse que eu estava sendo vocacionado por Deus para esse ministério específico do pastoreio e da pregação da palavra de Deus, né? Um dia eu estava na frente da igreja, eu tinha terminado o culto, aí chega uma pessoa de outra cidade, de outro lugar. Isso aconteceu em Minas Gerais, norte de Minas, lá em Montes Claros. Aí do nada, absolutamente do nada, ele bateu no meu ombro assim por trás e dizia: "E aí, quando é que vai para o seminário?" Então aquilo ali foi muito forte para mim, porque eu entendi como uma confirmação daquilo que Deus queria. E quando eu tive essa plena confirmação, eu simplesmente fui trabalhando ali, digerindo aquilo, alimentando aquilo, até que chegasse o tempo em que eu estaria completando o segundo grau para eu ir para o seminário. E isso aconteceu e no dia 1º de janeiro de 1984, eu iniciei o meu ministério pastoral no interior do Amapá. E, meu irmão, a partir dali foram muitas lutas, sabe, muitos desafios, numa cultura que para mim era totalmente nova, uma cultura quase que africana, sabe? Porque o interior do Amapá, a cidade hoje, Mazagão, foi uma cidade
constituída por os imigrantes da África. Então, eles conseguiram importar muita coisa da cultura deles, e aquilo foi um choque muito grande para mim, um choque cultural muito grande para mim, na alimentação, no vocabulário, nos costumes em geral. Tudo foi muito complicado, muito difícil, muito pesado. Isso sem contar o lado espiritual, que pesava muito, muito mesmo. E de lá eu fui para a capital de Macapá, onde liderei a sede, e extensivamente a Mazagão também, né? E o trabalho foi desenvolvendo, foi crescendo, formamos pela Igreja Presbiteriana do Brasil o presbitério do Amapá, e, enfim, de lá para cá, Deus me trouxe para Brasília, e aqui estou hoje, mas são coisas demais, assim, para a gente descrever em tão pouco tempo, muitos detalhes, mas muitas experiências com Deus e muitas vitórias, muitas coisas extraordinárias, mas também muitas lutas, muitos sofrimentos, mas muitas alegrias também. Bem simples é isso. Pastor, nessa sua trajetória ali no Amapá, né? Isso passou quantos anos como pastor ali no Amapá? Olha, eu fiquei de 1984 a 2003. 2003, bastante tempo, né? Tem alguma experiência muito marcante na sua vida, nessa sua trajetória como pastor ali no Amapá, que ficou marcado na sua mente e que você sempre relembra em suas pregações e usa como ferramenta de Deus para pregar o Evangelho? Olha, há muitas experiências, porém uma que foi histórica assim, na minha vida pessoal, que foi uma linha divisória na minha vida pessoal, na minha intimidade com Deus e no meu ministério, é que eu trouxe uma bagagem do seminário num ângulo assim que na realidade chocou muito. Foi quando Deus me deixou 3 horas, literalmente, de joelho, com o rosto no pó, prostrado ali, quando muitas coisas estavam acontecendo, revelações do mundo espiritual acontecendo, e eu nunca tinha visto aquilo, porque eu nunca tinha ouvido nem sequer falar daquele assunto. E ali eu prostrado, vendo aquelas coisas acontecerem, pessoas tendo visões, tendo revelações, pessoas caindo, pessoas chorando, pessoas rindo. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, na realidade nunca tinha nem sequer ouvido falar que aquilo existisse. Mas aí, como eu era um pastor presidente, responsável por aquele campo, por aqueles demais pastores e tudo, eu pedi a Deus, Deus, se essas coisas vêm do Senhor, me dê um sinal, Eu queria uma coisa assim, bem responsável, de tal maneira que eu não tivesse nenhuma sombra de dúvida e que eu não me titubeasse em relação à postura que eu iria assumir a partir dali. Quando eu estava de joelhos, do rosto no pó e orando a Deus e pedindo isso. E quando eu pedi a Deus em voz alta, ninguém estava me ouvindo porque era um trovão só que estava acontecendo lá, coisas muito grandes, extraordinárias, um barulhão. Deus, se essas coisas vêm do Senhor, então me dê um sinal. E quando eu fechei a boca de falar isso para Deus, eu senti uma dormência no meu maxilar, nos meus lábios, de tal maneira que aquilo me impactou muito. E a partir daí eu passei a falar num idioma que eu nunca havia falado antes.
E depois disso eu fiquei mais 1h30 ali prostrado. Aquela evidência sobrenatural foi uma evidência que marcou uma linha divisória da minha vida cristã e também do meu ministério. Porque ali Deus se fez bem pessoal comigo. Eu perguntei e Ele respondeu imediatamente. E hoje eu tenho a plena, absoluta convicção de que Deus é real, que Deus responde, é um Deus pessoal, que nós podemos interagir com Ele, Ele se interage conosco, a gente pergunta, Ele responde, e que aquelas coisas que ali estavam acontecendo realmente eram coisas dele. Por causa disso, tive bastante dificuldade dentro da denominação, mas, assim, dificuldades que não me titubearam por nenhum instante, nenhum momento, e até hoje eu sustento, e até hoje aquilo marca a minha vida e o meu ministério. Então, dentre tantas outras experiências, essa foi a maior. Porque depois da conversão, aos meus 13 para 14 anos de idade, essa foi a maior experiência espiritual que eu tive com Deus. Nossa, eu lembro nessa época, da década de 80, e uma das coisas que sempre que eu tento em contato com os meninos daquela época, alguns que ainda tenho contato, a gente sempre traz à memória o quão marcante foi o evento que eu também cheguei a viver nas nossas vidas. Tanto que a união que prevaleceu entre nós jovens naquela época até hoje permanece, né? Até hoje. Uma evidência muito clara do que Deus fez, um fruto, né, pastor? E o fruto disso foi o quê? Muitos se tornaram pastores, missionários, né? Vários presbíteros, líderes dentro da igreja, professora de escola de crianças, escola dominical, muitas lideranças surgiram a partir dali. Nossa, foi um evento assim, sempre a gente conversa sobre isso. Mas, pastor, a partir daí a gente sabe que aconteceram muitas coisas e coisas que foram difíceis de assimilar naquela época, né? A gente não vai entrar muito nesse aspecto. Mas a partir daqueles eventos, de tudo que aconteceu, surgiu algo que hoje é uma realidade na sua vida, que é o Kalel. E eu queria saber um pouco como foi que nasceu o Kalel. Como foi que nasceu a ideia do Ministério Kalel? Jânio, o seguinte, nunca na minha vida passou pela minha cabeça ter ministério além do ministério que eu já vinha exercendo dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nunca passou. Com toda a sinceridade, eu não tinha plano B de ministério em absoluto. Mas eu creio que em detrimento dessa experiência extraordinária que eu tive juntamente com vocês lá no Amapá, parece que eu, dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, nos tornamos água e óleo, sabe? Lutamos bastante, chegamos aqui em Brasília, Deus continuou fazendo essas coisas extraordinárias e isso impactou muito a liderança da igreja e eu passei a ser uma espécie de incômodo lá dentro para eles e a denominação também para mim, sabe? Também para mim. Mas isso não era motivo para que eu tomasse decisão e estabelecesse um plano B, em absoluto. Mas aí, quando eles não me quiseram mais dentro da denominação como pastor, na realidade dentro da igreja local, porque da denominação foi iniciativa minha, dentro da igreja local foi iniciativa deles. Então eu comecei a evangelizar, comecei a pregar o evangelho em determinado lugar aqui em Brasília, chamado Ceilândia, e as vidas foram chegando, foram se aproximando, gente foi se convertendo, batismos e tudo. E eu não tinha outra alternativa para cuidar desse povo, senão fundar uma igreja, né? Criar uma agência
que pudesse cuidar dessas pessoas. E eu estava deitado na minha cama um determinado dia e veio à minha mente a palavra Kalel, né? Eu não confesso assim que eu não tinha muita intimidade com a palavra Kalel, não, mas quando eu fui verificar direitinho, eu percebi que é uma palavra, um vocábulo grego muito forte, porque ele foi usado por Paulo quando ele está descrevendo a sua chamada para a conversão. Só que a chamada de Paulo no caminho de Damasco para a conversão não foi uma chamada exclusivamente para a conversão. Foi uma chamada dupla. Foi a chamada para a conversão, a vocação para a conversão, aquela chamada eficaz, que Paulo ficou preso ali entre espetos de ferro, né, os aguilhões ali, não tinha para onde ele correr. Só que esse chamado era duplo. Na sequência, ato contínuo, Paulo já estava sendo comissionado ao apostolado, né? Por isso que nós temos como lema no Ministério Kalel, chamado a chamar. Chamado a chamar. Agora, uma curiosidade muito grande que até me estremeceu. Em determinado dia, à noite, eu perdi o sono. Aí eu falei, eu vou na minha estante ali, eu vou pegar um livro para ler. Aí fui lá e puxei assim com o dedo um livro. Que livro era esse? Um livro que eu havia escrito no primeiro e segundo ano do seminário. Agora, meu querido, o mais forte vem aí. Sabe qual era o título desse livro? Chamado a chamar. Nossa. Isso para mim é forte demais. Então, assim, uma coisa que eu não sabia, mas Deus já sabia que isso iria acontecer. Então o Ministério Kalel nasceu assim, né? Nasceu assim. Hoje nós somos em torno de umas 25 igrejas, umas 5 na liderança de um outro pastor, nosso amigo, companheiro, e pelo menos umas 20, eu acho, na nossa responsabilidade direta. E nenhuma dessas, viu, Jânio e Diogo, nenhuma dessas foi assim, não, eu vou fundar uma igreja num determinado lugar. Uhum. Não foi assim não, foi nascendo naturalmente, foi nascendo organicamente, na direção de Deus. Segundo assim, a condução do vento, o sopro do vento, como Deus estava orientando, como Deus estava direcionando, sabe? Então, foi assim, né? O histórico do Ministério Kalel, basicamente, foi assim, bem resumidamente, é isso aí. Bacana, pastor. Eu lembro que é interessante que quando eu saí quando eu também acabou acontecendo isso comigo, né? No ministério, e eu fui passar um tempo em Brasília. Estive aí na sua casa, a gente conversando, né? A forma como o Senhor orientou e a forma como Deus agiu foi impressionante também. Aí eu me identifiquei muito com essa experiência sobrenatural e inconfundível de Deus, né? Essa resposta de Deus, né? E isso me trouxe muita memória relacionada à Print Art, né? A forma como o nome tem muito a ver com aquilo que a gente desempenha, com aquilo que a gente faz, né? Bem interessante. Né? Pastor, mas assim, o Ministério Kalel, ele tem uma identidade, é lógico, né? Que tipo de projetos assim o Kalel tem desenvolvido na área de evangelismo aí dentro, ou não só em Brasília, mas lógico em outros lugares onde Deus tem plantado esse ministério? Ô Jânio, eu sou assim um pouquinho meio diferente, sabe, assim, de determinados segmentos assim religiosos da igreja e tudo, porque eu tenho como projeto, me identifico como projeto de igreja apenas uma coisa, sabe? Servir. Servir. É óbvio que você, para servir, você precisa de estratégias,
de jeitos, de modos. E o Ministério Kalel, ele é bem assim, abrangente, né, e aberto para essas estratégias. Me fala muito ao coração, Paulo, quando diz: fiz de tudo para que de alguma forma pudesse salvar alguns. Então nós não somos muito religiosos, assim, por dizer que nós trabalhamos assim. Mas, assim, toda igreja, ela tem eu chamaria de carro-chefe. Uhum. E nosso carro-chefe é o discipulado. Tá? É o discipulado. São as células de discipulado. A gente prima por amar as pessoas que chegam à igreja, que se convertem na igreja. A gente prima por sair, por desbravar campos e plantar novos nichos de trabalho. Fazemos muitas viagens missionárias em caravanas. Só que, assim, eu penso que não basta você fazer uma viagem em caravana e levar aí 40 pessoas, que é a média que às vezes a gente levar donativos e tudo. E ali se decidem por Jesus 10, 20, 30, 40, 50 pessoas. E eu simplesmente pego e volto para casa e conto na igreja que foi uma bênção e tudo. Eu penso que ali precisa ter uma agência de salvação, ou seja, uma igreja e um obreiro para cuidar. E é exatamente por causa desse modelo, dessa visão, é que nascem as igrejas. Né? Então, basicamente é isso. Mas o carro-chefe é o evangelismo e o discipulado. Sabe? Então, nesse ano, em relação a projetos evangelísticos que o senhor tem na igreja, tem algum projeto que o senhor ainda vai desenvolver nesse ano? Ou manter esse carro-chefe, como o senhor disse? A gente, o carro-chefe, ele tipo assim, ele é inflexível, ele não muda, né? Uhum. Então, o nosso lema esse ano é missões, meu chamado, minha paixão, né? Uhum. Então, a gente está muito focado esse ano nisso, em fazer missões. Nós estamos plantando igrejas pela igreja Kalel de Macapá, na realidade pela convenção de Macapá, né, que nós conhecemos por CMK, Convenção do Ministério Kalel Norte, né, que está sediado em Macapá, no Amapá. Estamos fazendo missões, compramos um barco, estamos montando uma agência missionária, só que eu esqueci o lugar, ali nos Ribeirinhos, mas já está dentro do Pará. Numa cidade chamada Tartarugalzinho também. Uhum. Temos um local aqui próximo a Brasília, chamado Vista Serena, que é um loteamento novo. Nós estamos chegando junto com as pessoas, junto com a cidade, e também estamos empenhados, né, para uma viagem minha à África, na cidade de Dondo, ali próximo a Beira, né, bem uns 200 quilômetros de Beira, né, a gente desemboca ali em Joanesburgo, vai para Beira, e de Beira a gente vai para Dondo. Então estaremos ali pregando durante uma semana, e as pessoas ficam às vezes perguntando: o que você vai fazer lá? Deve ser boa. Na realidade, eu não sei ainda. Calma, deixa ver como o vento vai soprar, né? Uhum. Tem um amigo aqui, né, que ele diz: você vai para a África, vai montar uma igreja lá. Ele falou: quem te falou, rapaz? Que nem eu que falei. Nem o senhor está sabendo disso. No meu primeiro ministério em Mazagão, eu fui fazer uma visita ao meu irmão lá na Vila Laranjal do Jari, que fica no Amapá, mas na divisa com Monte Dourado, que é Pará. E meu irmão trabalhava no Monte Dourado, no Pará. Eu fui simplesmente fazer uma visita lá a ele, né? Quando
Retornei depois de uma semana, ficou uma igreja pronta lá, né? Então, assim, parece que o meu rastro representa uma igreja, né? Então, mas, assim, deixa Deus direcionar, vamos ver o que ele vai fazer lá em Ndondo, né? Em Moçambique, na África. E o Rio de Janeiro, tem algum vento soprando por esse lado aqui ou Ou Sudeste, ainda não tá? veio. ainda não soprou pra cá, como tá quente pra cá ainda? De repente, essas duas carinhas aí sejam ventos, né? Não sei se Legal. Lá em Macapá é o pastor Valdez, né, pastor? É um dos que tá lá à frente, né? No estado do Amapá, nós temos frentes de trabalho, né? Temos 3 igrejas consolidadas em processo de crescimento. Eu vejo se eu me lembro aqui. Na Zona Sul está o pastor Valdez. Na Zona Norte está, me parece que o pastor Carlos, esqueci agora no momento, porque eu não tenho intimidade com ele assim, pessoalmente ainda. Fica no bairro Açaí e tem o pastor Josué. Pastor Josué, né, no bairro Novo Horizonte. E como eu falei, né, estamos já com o povo já também, né, congregando na cidade de Tartarugalzinho, e também estamos começando a desbravar no Ribeirinho e também numa cidade muito bonitinha que eu já estive lá, chamada Pedra Branca. Ah, sim. Pedra Branca, sim. Então nós estamos com essas frentes lá no estado do Amapá, né? Mas assim, tudo como estamos falando aqui, né? Estamos procurando ser bem leves para sermos levados pelo vento do Espírito. Amém. Puxa, que legal, pastor. Mas assim, pastor, a gente fica muito feliz, né, com esse bate-papo. Pouco, de repente, a gente pode marcar um próximo, mas foi muito legal, né, reviver e relembrar um pouco daquilo que a gente viveu lá, os ovos que os meninos comiam do pastor, acabavam com a comida do pastor lá, o jovem, mas era um negócio tão bom estar ali. Eu tava falando para eles aqui para ele, né, pro Diogo, que o jovem não saiu da igreja naquela época. Foi algo tão poderoso que Deus fez, tão grande lá, que estávamos orando meio-dia, antes do culto, os jovens já estavam lá. Era assim, um negócio incrível, né? Mas, pastor, muito obrigado. Deixa aí as suas últimas considerações. Quiser fazer algum convite sobre algum evento que vai ter na sua igreja esse fim de semana, né, nessa semana que vai entrar. Fique à vontade. Jânio, assim, eu estou com 67 de quilômetros rodados, sabe? Comecei aos 24, estou com 67, estou aí com 42 anos de ministério, né? Muitas lutas, muitas vitórias. Mas, Jânio, eu vou confessar aqui para você, para o Diogo e para todo mundo que vai assistir esse podcast, eu tenho uma grande tristeza na minha vida, sabe? Confessar isso abertamente aqui, deixar registrado isso. E a minha tristeza é não ter 13 anos de idade para começar tudo de novo. Eu vejo gente aí com 40, 50 anos de idade querendo desistir, querendo entregar, e eu vou ser sincero, gostaria de ter 15 anos de idade, 14, 15 anos de idade, para começar tudo de novo. Começaria tudo de novo, sabe? E não tenho nenhuma pretensão em encerrar ministério. Eu posso encerrar aspectos do ministério, né, tipo igreja local, coisa assim, mas o ministério em si, da pregação, do pastoreio, do aconselhamento e tudo, vou entregar a chave assim antes de fechar o caixão, entrego a chave e vou embora. Mas enquanto tiver condições físicas, mentais, eu quero continuar esse ministério. Aconselho a todos os jovens
a não inventar esse negócio de ser pastor. Por favor, não invente, não. Só não invente, porque não vai aguentar, não vai suportar. Na realidade, não vai aguentar nenhum ano. Então, não invente. Agora, se for uma chamada de Deus, pode ir, que você vai morrer velhinho no ministério, querendo começar tudo de novo. Essa é a palavra que eu... Poxa, muito obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Fico muito contente de conhecer, ouvir mais sobre sua história, e não ouvir por exemplo, pelo pastor Jânio, que sempre conta outra vez, sempre relembra, né, esse fato que aconteceu em Macapá. E realmente é impactante até para quem não participou, né? Eu escuto sobre isso e eu fico impactado sobre essa história. E também sobre a sua história, conhecendo um pouquinho mais. Isso realmente Deus usando a sua história, não só para mim, mas para as outras pessoas que estão nos assistindo, para não desistir dentro do seu chamado, né? E não dar uma de intrometido e entrar no chamado dos outros. Isso, exatamente. Eu agradeço, pastor Valmir. Você que quer conhecer mais sobre a igreja do pastor Valmir, o contato está aqui embaixo. Tá o Instagram da igreja aqui, você pode acessar, tá bom? O pastor Valmir tá aí. Como ele disse, ele ainda tem muita força e ânimo para seguir nesse chamado, até quando Deus quiser, né, pastor? Graças a Deus tenho, graças a Deus tenho. Então Não isso. Não é fato, é verdade. Se não fosse, eu diria, não, mas tenho lenha para queimar ainda, em nome de Jesus, bastante. A gente conhece pelos frutos, né? Se não quisesse, nós saberíamos, todos saberiam, né? Não tem como esconder essas coisas de Deus. Se ele falou que dá para conhecer a árvore pelos frutos, vai dar para saber, né? E os frutos que o Senhor tem dado são frutos belíssimos, né? E glória a Deus por isso. Verdade. E mais um endereçozinho aí, Ministério Kalel TV. Quem quiser acessar lá, terá minha esposa ministrando escola dominical, terão outros ministrando também. Ministério Kalel TV, é só digitar lá no YouTube e os irmãos poderão conhecer melhor o Ministério Kalel. Tá bom? Bacana, pastor. Bom, que Deus abençoe. E você que nos assiste, nos vemos no próximo episódio do Arte na Contramão. Até a próxima. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço, pastor. TV Itapetinga, indo cada vez mais longe com você.